Estes pela misericórdia daquele que é o pastor das almas e que, neste recinto, assim constituídos, encaminhais ovelhinhas desgarradas, vós, que sempre bebestes instruções espirituais capazes de levantar o vosso moral e vos colocar à altura das mulheres antigas, vós, não tenhais amor a estas coisas que, lá fora, seduzem as criaturas inexperientes. É o brilho falso, é a aparência vistosa, mas, lá dentro, é o sentimento não educado, é o pensamento que não se pode traduzir, é, enfim, a matéria sobrepujando o espírito, para esta exibição pública, de carne humana, que outro termo não pode ter. Nada mais fácil senão rebaixar a mulher, apeando-a do altar em que Deus a colocou. Ó vós, mães de família, ó vós, mulheres jovens e já esposas, tende sempre o princípio da honestidade em vossos corações, tende sempre o amor próprio lícito que uma mulher deve ter. Não vos julgueis, jamais, envaidecidas, quando o mundo vos tentar corromper. Lançai para fora primeiro que tentar manchar a pureza da vossa honestidade. Lançai-o para longe sem escrúpulo, e tende, sempre, o olhar cândido das virgens simples. Tende sempre o coração à altura da vossa fé. Deus vos abençoe e vos ajude a trilhar sempre esse caminho em que ele andou, ao peso da cruz que os homens lhe puseram sobre os ombros. Caminhai, caminhai certas, progredi. Paz a todos os homens. Anália Franco. Ambiente. Irmãos e amigos, eu vos desejo paz, serenidade de espírito, progresso espiritual. Quando se entra em um recinto como este, sente-se o ambiente que nos cerca, conhece-se de onde partem as emanações da fé, conhece-se onde há indiferença, onde há descrença, onde há enfim, fator oposto àquele que se procura demonstrar. O ser que vem do outro plano da vida, meus amigos, para se entender convosco, traz em sua ideia a vontade de vos auxiliar, vem no intuito de vos fazer algum bem. Vós também, quantas vezes saís das vossas casas com a intenção de fazer uma visita caridosa, para beneficiar este ou aquele, que anseia a vossa presença? Quantas vezes um amigo de longe vos chama, e vós fazeis sacrifícios para ir vê-lo, porque sabeis que a vossa presença o anima? Assim também, nós outros, desejosos de progresso e desejosos do vosso progresso, também quando um pensamento de vós parte para nós, buscando atrair-nos, buscando esse conforto, esse carinho espiritual que faz bem a nós e a vós, sentimos essas vibrações, e nos é fácil chegar até vós, porque os vossos pensamentos são como imã, atraindo. E assim, quando vós pedis, implorais, pensais, é agradável a nós outros ajudar os vossos atos, atrair a vossa atenção. Quando porém penetramos num recinto em que a dúvida desperta nos corações, em que a falta de crença não aceita a espontaneidade da comunicação, nós sentimos que o ambiente é heterogêneo, que alguma coisa de difícil é preciso vencer para poder penetrar. Eis porque muitas vezes vós nos chamais e achais insuficientes as comunicações dos médiuns. Por quê? Porque eles são tão somente a máquina que nós movemos e nós não a podemos mover direito, se o meio em que estamos não é adequado. Vede que silêncio, vede como estão os vossos espíritos desejosos de alguma coisa de bom, vede quanta paz neste instante se exala de todos vós, como a vossa alma procura penetrar o espírito que dita neste momento a palavra. Assim, torna-se fácil conversar convosco. Assim a comunhão de pensamento e por conseguinte, a comunhão fraterna de alma com a alma. E, confiando nesse momento salutar dos vossos espíritos, nessa atração benfazeja do desejar o bem, eu peço a Deus Senhor da natureza, ao Deus Criador que tanto vê as belezas que Ele próprio formou, como o pequenino ser que rasteja na terra, eu peço a esse Deus grandioso e bom, que não é somente o Criador mas é também o Pai amantíssimo, que volva os seus olhos para todos nós, nos abençoe na graça do seu amor, que nos encha de conhecimentos da verdade eterna,
e que faça com que brote em vossas almas o produto desse trabalho insano dos vossos protetores, para que se realize a virtude semeada entre os homens, como a esperança, a fim de que não se lancem nos braços do desespero, a caridade, para o amparo das crianças desvalidas e, sobretudo, que em vossos espíritos recebais as luzes para espargir conhecimentos da ciência eterna em benefício dos que não a conhecem, que criticam, que pisam aos pés os sentimentos sagrados de espiritismo. Procurai incutir na humanidade a verdadeira fé e sentireis o efeito desses mesmos ensinos, a prova prática desses conceitos que sereis os primeiros a demonstrar. Deus que vos ampare e vos proteja nos seus caminhos. Lá fora e aqui, que seja ventilado e demonstrado o ensino cristão que procuramos vos incutir. Deus vos abençoe. Que continueis a fazer brilhar a luz a todos os homens. Paz a todas as criaturas. Max. Sobre a fé espírita. Graças, Senhor Deus, porque consentes aos homens aproximarem-se de ti pela fé. Graças, Pai amantíssimo, porque em tua caridade infinita, volves os teus olhos misericordiosos para a humanidade sofredora, e a essa humanidade, que não te conhece, tu perdoas, tu acolhes, tu procuras inspirar, apontar sempre o caminho do bem. Meus amigos e meus irmãos, nenhum homem pode ser indiferente à coletividade humana. Se cada grêmio cristão olhar unicamente para o seu centro, pouca luz espargirá. Ao contrário disso, se cada centro cristão irradiar conhecimentos até onde possa alcançar a sua inteligência, quantos corações serão conquistados para Jesus? Vede, pois, que o espiritismo que abraçastes e que procurastes servir em espírito e verdade, possa alcançar uma órbita mais dilatada do que aquela das vossas relações espíritas. É certo que o homem cristão ama o seu meio, gosta de viver entre os seus irmãos, sente-se melhor no meio ambiente em que todos pensam e aceitam a mesma doutrina. É certo que o convívio salutar dos que amam a Jesus traz ao coração do homem paz, sossego, alegria de viver, mas é necessário muitas vezes viver num meio inadequado àquele que se aspira a viver. É necessário muitas vezes viver lá fora, num meio que não é cristão, num meio em que o espiritismo é detestado, num meio em que Jesus é conhecido de uma maneira errônea, num meio em que a virtude não recebe culto, em que o vício prolifera. Assim o homem espírita não deve cingir a sua ação unicamente aos meios que lhe são familiares, deve procurar nesse meio estranho, nesse meio ainda não despertado pelo amor cristão, incutir o germe da pura semente. De que vos vale testemunhar amor e caridade dentro de um recinto espírita, se lá fora os vossos moldes são bem diversos do que demonstrais aqui dentro? Necessário é, que o homem que se diz espírita, apareça diante do mundo com a fé implantada no seu rosto, para que o mundo divise. E essa fé espírita, é baseada no conhecimento dos evangelhos. É preciso conhecer o porquê do evangelho, para poder então associar-se a esse aglomerado de homens que se batem em favor da causa cristã. No entanto, é triste, é doloroso, confessar que sob estandarte de espiritismo se critica o evangelho. É triste confessar que se pregando a moral espírita, aliada à filosofia mais bela, mais sublime, que jamais foi revelada ao mundo, aquela de que Jesus foi portador, se procura implantar doutrina muito aquém daquela que o Evangelho explica. Mas os homens se supõem na condição de saber traçar a verdade. Os homens, abusando dos dotes intelectuais com que a natureza os brindou, procuram amesquinhar o que há de mais belo na doutrina evangélica, a pureza da genealogia do Mestre, a pureza do próprio Cristo. De forma que aí está a razão desta insolidariedade do homem com seu irmão, a razão dessa falta de fraternidade dentro do espiritismo, este alicerce criado pelo homem, em vez do alicerce divino que deveria existir. Não foi em vão que o apóstolo, aproximando-se do Mestre para responder às suas perguntas, assim falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Teve em resposta a quem isso disse: E tu, respondeu Jesus, és Pedro, e sobre esta pedra,
A verdade que proferiste, edificarei a minha igreja. O homem traça o que entende, para dizer que é o Evangelho de Deus. Não, meus amigos, alicerce é rocha, alicerce é base, alicerce é a força de um prédio, alicerce é a segurança de uma construção, e se esse alicerce é inamovível, tudo se poderá levantar sobre ele. Eis porque a religião que não é fundada sobre Cristo, cairá, não poderá permanecer de pé. Espiritismo começou tão bem, porque começou conhecendo a palavra de Jesus, porque começou revelando o porquê da vida eterna, porque trouxe o testemunho mais solene que Deus pôs no mundo, fazendo os mortos falarem, eles que são os verdadeiros vivos, permitindo que o homem ouvisse a palavra do Espírito, através dos lábios do médium. Espiritismo, que assim principiou, que tão bem poderia interessar aos povos, eis que se enche de orgulho e amesquinha o fundamento da sua doutrina. Graças a Deus que nesse seio profundo, ainda existem almas capazes de ficarem isoladas, capazes de permanecerem calmas, quando todos se levantam, capazes de permanecerem sob a árvore frondosa do cristianismo, sob a sua copa benfazeja e protetora. Não lhe importam tais coisas, a pressão do orgulho humano que se apraz em edificar alicerce sobre a areia. Cabe aqui a pergunta do orador sacro: orgulho humano, que és tu mais, feroz, estúpido ou ridículo? Assim falou o padre Antônio Vieira. A humanidade que conhece, deve tomar o pulso a essa formidável pergunta. Aqueles que renegam a doutrina espírita através dos raios do cristianismo, luminosos como esse sol fulgurante que brilha sobre a face do vosso belo planeta, tornam-se criminosos porque rejeitam a luz para abraçarem os laços traiçoeiros da treva e do pecado. Essa luz há de fulgurar um dia, fazendo-o compreender aos homens que em espiritismo, a doutrina sem o Cristo, é falha. A doutrina sem o conhecimento da verdade eterna, que está sobre o Cristo, não pode permanecer de pé. E eis porque gemem enfraquecidas as portas dos estabelecimentos de caridade, eis porque há homens famintos, e eis porque baixam palavras do alto, que vos próprios considerais fracas, comunicações falhas, comunicações pequenas, comunicações sem luz, comunicações sem vibração e sem verdade. Mas é inútil lutar contra a verdade de Deus. Como as ondas do mar revolto batem sobre a rocha e não a conseguem derrubar, assim o orgulho do homem jamais poderá destruir a grande, a ultrapotente verdade: Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado do Senhor. E essa verdade prega o cristianismo espírita. E essa verdade há de um dia vencer o orgulho do homem, para que ele dobre a cerviz, para o seu próprio bem. Meus amigos, louvai o Cristo. Amai-o do vosso coração, dedicai-lhe o vosso esforço e compreendei a sua doutrina, para testemunhá-la entre os homens, e Deus vos abençoará, e Deus vos dará a maior de todas as esmolas, que é a esmola de uma consciência segura, dona de si, que pode condenar os horrores do mundo sem temor e que pode permanecer de pé como os antigos mártires do cristianismo que, lançados às feras, ou queimados como tochas vivas, entoavam cânticos de louvor e davam glória a Deus, ditosos por testemunharem a fé no Senhor. Contra fatos desta ordem não pode haver argumentos. Por conseguinte, Cristo seja louvado. E Deus nos conceda sua paz, e essa paz repouse em vosso espírito. Que a felicidade da fé encha as vossas almas. Deus vos guarde. Paulo de Tarso. Um incentivo. Meus amigos, faremos os nossos trabalhos a tempo, mas não quero que ele se vá sem vos dizer uma palavra de estima, uma palavra de animação, por tudo quanto vejo, reparo, observo em vosso trabalho espírita. Animo-me a vos trazer um incentivo, e este é: cada vez mais esforçai-vos em prol da verdade, a verdade que um dia há de transparecer aos olhos do mundo, porque ela é como o sol, cujo brilho a nuvem aparentemente empana. Assim é a verdade. As outras crenças apontam o caminho para a vida eterna, por linhas sinuosas, por linhas tortas.
Espiritismo traça uma reta de ponta a ponta, e faz o seu protegido caminhar por ela, em diretriz segura para a vida além da morte. Espiritismo será sempre o caminho mais curto para essa verdade que as outras crenças apontam, mas que retardam a chegada. Ide, pois, por esse caminho, resguardando-vos dos lances das trevas, que muitas vezes procuram o mal, e guardai-vos dos lugares escusos, de onde outros se afastam com perturbações de razão e inteligência, e, muitas vezes, mergulhados na tortura da inconsciência. Eu peço a todas as criaturas do que buscam conhecimentos do além, não os procurem nos meios inferiores, nos lugares indiscretos. Procurem as revelações de valor, nos meios corretos, onde se possa aprender sem detrimento moral, sem perda de caráter, sem exigências que possam causar prejuízos espirituais. Por aí afora existem criaturas enveredando por esses lugares onde a ignorância prolifera. Tais criaturas, penetrando nesses lugares de onde a moral se afasta, podem mais tarde colher o fruto desses trabalhos sem valor. Enquanto a doutrina espírita, oferecendo o exame livre, oferecendo as revelações do infinito, produz frutos proveitosos, frutos bons. E depois, compreendendo, estudando, aceitando racionalmente aquilo que a vossa inteligência aponta, e, no dizer de Paulo apóstolo, escolhendo o que é bom. Sem exame, sem as luzes da razão, sem a consciência do fato, não é possível resolver bem. Afastar com energia tudo quanto possa ofender ainda que dileve o campo da moral. Meus amigos, Deus vos conceda a sua santa paz, Deus vos dê o necessário para o bem e afaste de vós tudo quanto possa prejudicar o vosso ser espiritual. Neri. De um espírita. Amigos e irmãos, queridos confrades, meus companheiros em crença, eis-me diante de vós, pela primeira vez ingressando nesta casa, para usar da palavra por intermédio daquela que tantas vezes acudiu ao meu estado físico de moléstia, eu, que tantas vezes aqui vim, em busca de socorro para o meu corpo. Eis-me portanto, em vosso meio, na minha consciência de espírito, para trazer-vos também a minha comunicação. Certamente que alguns se hão de recordar de mim, pobre e doente, sem conhecimento perfeito do seu estado, a imaginar moléstia que não tinha, quando o mal minava o meu organismo, e me preparava a cova, para descansar o corpo esquelético, depauperado, mais uma caveira, um esqueleto humano. Aqui mesmo, como homem, alguns se hão de lembrar de mim, sócio que fui desta casa, embora de menos valia, mas que encontrei muitas vezes aqui, consolo para os meus males, remédio, conselhos e ânimo para continuar a carregar a minha cruz. Venho agradecer ao Asilo Espírita João Evangelista todo o bem que me fez. Aqui penetrei o homem crente, porque sou espírita desde muitos anos, e na fé espírita morri, isto é, passei de uma vida para outra, não calculando o estado de depauperamento orgânico em que estava o meu corpo físico. Eu esperava tonificá-lo para continuar a viver, não porque tivesse tanto apego à vida material, mas porque esta rebelde moléstia, que recusa todo e qualquer tratamento, tem o dom de fazer o indivíduo não compreender o seu estado. E foi assim, que, quando não podendo mais caminhar para vir bater à porta desta casa, que tantas vezes me socorreu, eu enviava minha companheira para vir buscar o remédio para levantar as minhas forças. E não vão julgar, porém, que assim procedendo, receasse a morte. Nunca a temi. Nunca duvidei das promessas que a doutrina espírita me entregou nas mãos, e conhecia de perto a imortalidade da alma, e sabia que depois do meu corpo entregue à sepultura, a minha alma continuaria a viver, porque era imortal. A razão deste prolongado silêncio, sem vir aqui, demonstro nas seguintes palavras. Quando um espírito recém-desencarnado passa para o mundo que não conhece, ou por outra, de que não se recorda, necessário é que os guias protetores lhes deem a luz necessária para um despertar tranquilo, e, uma vez desperto, o espírito guia continua ao seu cuidado, amparando,
tonificando o espírito, dando-lhe o passe necessário, fornecendo-lhe os fluidos portadores de energias, e nós não podemos baixar senão quando o diretor espiritual entende ser preciso e possível. Sou para mim a hora, e eu vim dizer, meus amigos, a fé espírita, que durante tantos anos sustentou meu espírito, e ainda mesmo que hoje me alenta. A promessa de Deus não pode falhar, e tanto é verdade que sou o mesmo que falo, que ainda não posso extinguir por completo o fluido que a mim próprio atacava, prejudicando de alguma sorte a voz do médium. Assim, aqui estou, e venho mais uma vez dar o meu testemunho de vida. Espíritas, vós que me ouvis, deveis vos lembrar do velho que aqui vinha, crente, fervoroso, buscar a sua esmolha de luz, Adolfo Waddington. Pois bem, aqui me tendes vivo entre vós, vivo e desejoso de progresso, para vos dizer, mantende-vos na linha traçada pelo Evangelho de Jesus. Sede espíritas na realidade e rogai a Deus pela minha evolução, como eu de coração peço pela vossa. Paz seja convosco. Adolfo Waddington. Explicação necessária. Meus amigos, meus irmãos, tende paz entre vós mesmos, tende paz uns com os outros, tende paz com a vossa consciência. Nós, os espíritos que vivemos fora dos corpos materiais, trazemos, cá para o mundo em que vivemos, todas as nossas responsabilidades. Acarretamos com o peso não somente das nossas dívidas, como também das dívidas daqueles para os quais concorremos, os desastres morais que podíamos evitar e não evitamos, os prejuízos de qualquer ordem, a que damos lugar e que poderíamos ter impedido de se realizarem. Temos, portanto, sob nossa responsabilidade coisas muito pesadas. E ainda temos que carregar com o peso daquilo de que não temos culpa, e para o que não fomos chamados a intervir não é justo. Cada vez mais queixam-se de nós, porque deixamos que tais casos aconteçam, quando devíamos estar amparando e protegendo os nossos amigos. Ora, esta questão deve ser esclarecida. Os espíritos adiantados, aqueles que são os guias, e que têm uma responsabilidade sobre a direção moral do indivíduo, cumprem o seu dever, porque se não estivessem na altura de cumprir, não teriam sido designados para este fim. Nós, aqueles que somos tão somente os familiares, os íntimos, e a quem vós denominais protetores, temos um ponto mais restrito. Não nos cabe a responsabilidade dos vossos erros, não nos cabe a responsabilidade da direção que vós dais a isto ou aquilo, da vossa vida, dos vossos casamentos desastrados. Sobre estas coisas não temos responsabilidade. O passo que vós destes para a esquerda e que deveria ter sido dado para a direita, nada temos a ver com isso. Vós tendes o livre-arbítrio, isto é o direito da escolha, faculdade que respeitamos. Cabe-nos auxiliar-vos a discernir, jamais violando a faculdade que Deus vos concedeu. Temos o dever de ajudar-vos nas vossas moléstias, procurando suavizar as dores, mesmo morais, com algum fluido que Deus permita para qualquer de vós. Tudo isto, podemos fazer. Mas daí a dirigir-vos em absoluto, responsabilizando-nos por vossos feitos, meus amigos, isto seria cercear a vossa iniciativa, impedir a vossa evolução espiritual e tornar-vos verdadeiros autômatos nas vossas missões. O homem é um ser consciente, um ser inteligente, um ser responsável. Aqui estamos nós para vos atender todas as vezes que recorreis às nossas fracas luzes, mas, trocar de lugar convosco, executar qualquer trabalho que vos pertence, isto não pode ser. Quanto aos fenômenos concernentes à natureza, como o germinar da semente, a chuva que possa haver ou não, as inundações, as tempestades, os grandes ventos, as tempestades de areia, enfim o que possa vir sobre o vosso globo, nada disso é produzido por nós, são coisas que Deus permite que se realizem, porque já criou a terra com todas estas capacidades, já regeu tudo isso sob uma lei que Ele próprio não quer destruir. E essas coisas têm de suceder muito naturalmente. Nós, os espíritos,
não as dirigimos, não lhes damos lugar. Não podemos impedir tempestades outras, que desejamos evitar e não as conseguimos, muitas vezes. São aquelas tempestades que se desenrolam no peito das criaturas, quando o orgulho revoltado começa a absorver todo pensamento bom, esmagando, destruindo, para dar lugar à vitória dos sentimentos inferiores. A essas tempestades, sim, nós queremos abafar, estas sim, nos preocupam muito. Os grandes incêndios da alma, as paixões oriundas dos vícios, que atrofiam a capacidade moral do homem, que lhes aniquilam o ser, que os reduzem à miséria, estes vícios terríveis de que o vosso planeta está cheio, intoxicando alma e corpo, estes sim, nós pedimos que se extingam, procurando os destruir. Porém é necessário que se produzam os escândalos, disse o Senhor, mas ai daqueles por quem o escândalo vier. Isto vem para vos dizer, meus amigos, que corremos a vos auxiliar em toda e qualquer situação, sempre ao vosso dispor, prontos a vos ajudar em todos os perigos, em todas as necessidades, enfim a vos aconselhar no meio das vossas tristezas. Somos auxiliares, vossos amigos, que desejam o vosso bem, que vos trazemos conselhos, para que vós penseis sobre eles e resolvais de acordo com a vossa razão. Somos amigos sinceros, leais, não traiçoeiros, fiéis, que vos acudem todas as vezes que vós vos lembrais deles, de um de nós, devo dizer. Como aqui foi repetido, o poder sobre todas as coisas pertence a Deus. A ação que não erra, a ação poderosa e certa, a inteligência suprema, o plano divino é seu. Assim pois, meus amigos, ouvi os vossos amigos, procurai seguir os seus conselhos, e não vos aborreçais uma vez que as vossas opiniões discordem das nossas, porque vós vedes até um certo ponto, e se nos perguntais, temos de dizer o que vemos daqui. Assim, vos desejamos toda a paz. E termino exatamente como principiei, tende paz entre vós mesmos, tende paz uns com outros, tende paz nas vossas consciências. Que Deus seja louvado para todos sempre. Spinola. Solidariedade humana. Caros irmãos, queridos amigos, Deus vos salve e vos guarde em sua santa paz. Deus vos fortaleça em corpo e alma, para os vossos desempenhos, os vossos compromissos, compromissos perante aquele que tudo vê, perante aquele que tudo dirige, compromissos sagrados, que deveis desempenhar, certos de que servis ao Criador de todos os mundos, que é também vosso Pai amantíssimo, Salvador, porque perdoa todas as vossas culpas. Amados irmãos e meus amigos, a doutrina vos tem ensinado a verdade, que está sendo conhecida entre todos vós. Que um homem venha a este mundo para tomar conta não somente de si próprio, senão trazendo uma missão, uma tarefa que afeta todos os outros homens. Todo cumprimento do dever não se restringe unicamente ao que o desempenha, afeta ordinariamente maior número de seres, do que o próprio indivíduo. Assim, quando um espírito vem em desempenho de uma missão, está exatamente por isso, ligado à coletividade humana, que o auxilia a vencer. As grandes tarefas, as grandes incumbências, são entregues àqueles a quem Deus confia os grandes trabalhos de dirigir multidões, de dirigir coletividades para o progresso da causa a desempenhar. É assim, que de tempos em tempos, se levantam homens capazes de conduzir outros homens. É assim, que de tempos em tempos, se levantam homens capazes de um grande invento, individualidade fora do comum, em vosso mundo, atraindo a vossa atenção para este ou aquele invento que descobriu. Porém este alguém, inspirado do alto, portador dessa missão, vos fala e o Espírito vos recorda que, para sua realização deveis auxiliar, procurando o apoio do próprio país. Se alguém não tem meios de que disponha, a nação a que pertence, os seus concidadãos devem procurar ajudá-lo pela graça dos seus próprios corações. Se isso falha, como pode esse alguém dar um desempenho cabal à sua tarefa? É assim que essa solidariedade humana se faz mister.
É assim que ela se executa para o desenvolvimento dessa fraternidade, que um dia há de unir todos os povos. Aqui, meus amigos, vós tendes uma oficina de grande trabalho, de uma atividade imensa em vosso meio. Há ofícios por todos os lados, é preciso envidar esforços, para que a causa progrida. A causa espiritual está nas mãos do seu diretor, guiada por essa falange bendita que em tudo auxilia, promovendo bem às criaturas. Pois bem, medi todas as vossas palavras, o vosso coração, o vosso amor, a vossa mente, a vossa inteligência. Sede unidos uns com os outros, para que possais levantar a causa abençoada que defendeis. Aí está o asilo em plena prosperidade, aí está o vosso trabalho que a nós pertence em parte, aí está a oficina necessitando de operários. Mãos à obra. Ponde mãos à obra inteligentemente, conscientemente e sobretudo, caridosamente. Exercitai na causa do bem a vossa atividade. Não desanimeis, nem permaneçais estagnados, ao contrário disso, ativai o progresso, ativai o trabalho e fazei o bem, porque essa é a vossa parte, essa é a vossa tarefa. E Deus fará chover sobre vós ricas bênçãos de paz e felicidade. Sede unidos, amigos e irmãos. Avante. Max. Considerações. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos salve em sua graça. Venho trazer-vos algumas considerações sobre o nosso trabalho, porque tomando parte ativa, consideremos esse trabalho como nosso, tanto quanto vós o considerais vosso. Meus amigos, Espiritismo está dando um fruto salutar, vai despertando os homens toda a propaganda constante de seus ideais. Espiritismo está fazendo uma renovação real, um verdadeiro ressurgimento no seio das famílias. A crença está se tornando mais forte, por isso que oferecemos um esclarecimento mais sólido. As vidas vão pouco a pouco se identificando com as normas cristãs, adotadas em Espiritismo. As criaturas do que se interessam pela propaganda, estão sendo acossadas constantemente pelo desejo ardente de frequentar outros centros, outros núcleos de propaganda da doutrina, colhendo conhecimentos um pouco mais profundos na matéria espírita. Quando se publicam comunicações de certa ordem, o povo avidamente as procura ler, assimilar seus ensinamentos, fazendo a propaganda se ativar cada vez mais, e o número de trabalhadores, graças a Deus, vai por sua vez também aumentando. Não convém ser pessimista. Aqueles que procuram propositalmente olhar para os lados tristes das coisas, nunca sabem divisar um raio de luz no horizonte da fé. Os otimistas, não obstante os maus dizeres, os discursos pessimistas denotadores da falta de fé, procuram o sol através das nuvens. Em Espiritismo tudo é promissor, tudo é esperado. Toda benção corresponde a uma vibração. Todo ser consciente sente-se capaz de pedir, capaz de orar, capaz de receber. Assim, deveis ser todos vós. Olhar sempre para Jesus, como o alvo supremo da vossa fé. Quem poderá seguir os passos do Mestre? Quem poderá obedecer aos ensinamentos da sua sublime doutrina sem fundamento para uma crença extraterrena? Aqueles, porém, que conhecem o Evangelho do Mestre, mas que não se apropriam dos seus ensinamentos, pondo em prova as resoluções da sua vida, esses são infelizes, porque nada vem além desse céu azul que lhes cobre a cabeça. Para eles, desse céu, desse firmamento estrelado nada deduzem. Eis porque, criaturas espíritas, testemunhando perante o seu centro uma fé que se supõe elevada, não esquecem a sepultura e vão chorar sobre os túmulos, e vão lembrar-se daqueles corpos já desfeitos, reduzidos à matéria, em vez de olharem para aqueles que não morreram. São espíritas, acreditam, mas não deixam de seguir ainda os passos da matéria, em busca do consolo, que ela não lhes pode dar. São espíritas, que não encontram no seio da sua fé o conforto de que a sua alma necessita para se conformar com os decretos divinos. Vão procurar atenuar a dor que lhes oprime o peito,
pela saudade morredora dos que partiram, nas orações, nas preces feitas por estranhos, a quem nem sequer conhecem. Eis porque se fazem celebrar missas, em sufrágio daqueles que, quantas vezes estão luminosos, esperando tão somente a oportunidade para afinar com eles, dar-lhes um carinho mais vivo, uma demonstração mais íntima, conforto mais discreto. São espíritas, mas são espíritas que precisam ainda dessa exterioridade que o mundo aprova. São espíritas que não compreendem que espiritismo dá tudo, uma vez que lhe deu em ambiente. Que espiritismo revela o que vai por aí além. Graças a Deus ninguém se lembra de dizer missas por mim. Não digo isto por orgulho, não digo isto por vaidade, mas digo em benefício dos que assim procedem, porque sabem, têm conhecimento da minha vida, sabem que continua a mesma, que lhes tenho o mesmo amor, esse amor que nunca arrefecerá e que posso incutir-lhes as minhas ideias com a facilidade com que o faço, porque me dão ambiente, porque afinam com o meu sentimento e porque, sobretudo, assistem em lugares onde me é fácil penetrar. Eis porque tenho paz e sou feliz. Eis porque há espíritos nas minhas condições. Não me considero elevada, mas me considero consciente, me considero no caminho do bem, amando ao meu Deus sobre todas as coisas. Eu tenho o desejo de fazer o bem na terra aos homens espíritas, vossos irmãos, desejando atrair os vossos companheiros à mesma crença, pensar juntamente com eles. Percebo, no entanto, que em meio da sessão, alguns recebem os fluidos e vão compreendendo a sua significação, mas, portas afora, vão para lugares onde o espírito não os pode acompanhar. Deve ser uma tortura para os seus amigos do além, falar, explicar, e ao mesmo tempo ver que a sua fé se circunscreve ao recinto das sessões. Lá fora, eles não os acompanham. Lá fora, e ainda o predomínio do mundo, é a crença oficial. Devem sofrer esses espíritos, repito. Mais de um conheço nessas condições, orando, pedindo a Deus para sua mãe, para seu pai, o conforto espiritual, a certeza da fé, a consciência da verdade espírita. Quantas mães tenho visto eu, neste recinto, recebendo a esmola do alto, pela manifestação do ser que lhes é tão caro, chorando lágrimas de alegria, por compreender que de fato se comunicam com ele, e lá fora, pagando missas, que custam muitas vezes um sacrifício, para sufragar o ser ditoso, sim ditoso, porque o filho que se manifesta em uma sessão destas, trazendo conscientemente a sua palavra de amor, não é um sofredor, é um ser feliz, é um ser ditoso. Missas, sufrágio, pelo ser querido. Eis porque usei essa expressão, um sufrágio pelo ser desencarnado, feliz. E para vós, que compreendeis, digo, das duas hipóteses, uma, ou não acreditou verdadeiramente na manifestação que recebeu, e então é compreensível seu gesto lá fora, mas não se entendem as suas lágrimas aqui, ou então, aceitou a comunicação como tal, e não é compreensível essa homenagem à doutrina do mundo. Acender duas velas, uma para o mundo, e a outra para Deus, que não precisa desta luz morta. Espiritismo tem muito para dar, meus amigos, muito. E vós tendes necessidade de receber muito. Sede, portanto, crentes na vossa fé, dedicados e fervorosos no vosso trabalho, e quando as vossas aflições vierem, calma. Precisando de um conforto extraterreno, dá glória a Deus, porque Deus desenvolve as vossas faculdades, as vossas aptidões, para que possais ser dignos homens de amanhã, espíritas e trabalhadores. Eu também era moça, robusta e forte, e de um momento para outro, eis que toda essa plástica, que o mundo apreciava, foi para a sepultura. No entanto, o espírito ascendeu e vive conscientemente feliz. E eu posso dizer abertamente, para quem quiser ouvir, a vida é esta, a realidade é esta. Onde vivo, há felicidade. É isto que eu desejo para todos vós. Sede, pois, meus amigos,
devotados ao bem, unidos à caridade e crentes na vossa fé. Deus vos guarde. Irene. Um só rebanho e um só pastor. Paz conceda o Senhor a todos os homens na terra, e que os homens por sua vez dediquem ao Deus Criador do céu e da terra, todo o amor da sua alma. Que o nome de Jesus, proferido pelos lábios das criaturas humanas, traduz o amor sincero dos seus corações agradecidos. Que a vida dos homens na terra decorra sempre guiada pela expressão sincera dos mandamentos de Deus. Que as criaturas resolvam dar um testemunho salutar do cristianismo em face daqueles que não sabem crer. Meus amigos, meus irmãos, eu tenho um desejo sincero de ver realizada na terra a promessa do Divino Mestre, um só rebanho e um só pastor. Eu tenho um desejo imenso na minha alma, de ver os homens todos crentes, fervorosos, combatendo pela paz cristã, sob o estandarte glorioso do Espiritismo. Eu nutro a esperança sincera no meu ser, de que em breve tempo, meditarão os homens verdadeiramente sobre os vastos temas de Espiritismo. Coragem e mãos à obra. Todos resolutos, sem separatividades, sem absolutamente nenhum pensamento isolante. Eu tenho a esperança, e a ela me apego, de que em breves dias, o excelso Espiritismo cristão, desfraldará o seu estandarte glorioso, agasalhando sob o seu manto auspicioso a humanidade crente na salvação pela fé. Eu tenho essa esperança, e essa esperança é segura, porque é firmada nas promessas do Salvador. Jesus, quando palmilhou esta terra ingrata, cheia de espinhos, espinhos que não lhe pouparam os pés, Jesus, o Imaculado, o Puro, o Sacrossanto, o Divino, demonstrou plenamente aos homens a sua submissão filial ao mandamento da lei de Deus, e ele disse pelos seus lábios puríssimos: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Se o homem recordasse a majestade da palavra de Jesus, se o homem sentisse em seu coração o amor verdadeiro por esse Cordeiro, que para purificar a vida na face da terra, a ensopou com seu precioso sangue, se o homem se compenetrasse da verdade, essa que o Filho de Deus trouxe ao mundo, desapareceriam as discórdias, desapareceriam as contendas, e os homens se habituariam a ver nos outros homens os seus irmãos. O laço que liga os membros dessas famílias seria um laço estreito, forte, solidário, laço não preso unicamente pelas leis sociais, mas laços que prendessem as almas entre si, entrelaçando um verdadeiro amor. Mas ao contrário disso, o homem nem sequer respeita os laços naturais da matéria, que são os laços de sangue. O homem amaldiçoa o próprio sangue que lhe corre nas veias, pisando aos pés o mandamento sagrado. Pois se não sabes amar os que te pertencem, como amarás tu ao teu próximo? Meus amigos, é preciso meditar profundamente nas palavras do Evangelho, nas suas regras, nos seus ditames, para compreender a grandeza, a imensidade, a profundez do amor do Cristo pela humanidade pecadora. É preciso compreender o sacrifício desse Cordeiro Imaculado, que, subindo ao cimo do Calvário, implantou a verdade cristã. É preciso compreendê-lo, para poder olhar com piedade para as criaturas nossas irmãs. Se o homem amasse a Jesus, perderia esse horror pelo delinquente, morreu Jesus. Se o homem amasse a Jesus, não daria asas ao seu orgulho, se o homem amasse a Jesus, perdoaria as injúrias pelo seu amor. Glória seja dada a esse Jesus Imaculado, que baixou ao mundo pela salvação dos pecadores. Glória seja dada a esse Criador Supremo, que tanto faz nascer o sol e cair a chuva em benefício do bom, como em benefício do mal. Bendito seja aquele que, colocando o amor de Deus em primeiro plano dentro de sua alma, por esse amor, ama o seu próximo. Paz a todos os homens. João de Freitas. Sobre a grandeza da caridade. Meus amigos e meus irmãos, quem jamais poderá definir a beleza máxima da virtude que se denomina caridade? Quem poderá jamais encontrar uma definição que realize o que de fato é a caridade? Nascida do trono de Deus,
nascida no coração do Divino Mestre. Caridade é a virtude máxima do cristianismo. Por ela se tem sacrificado inúmeras criaturas, tem sido ela protetora incondicional do desgraçado, tem sido ela o amparo do ser aflito. Na terra, como no espaço, a caridade é pura, e sob ela se abriga o infortúnio. O faminto olha para a caridade como uma solução à sua miséria. O louco no hospício, se debatendo na noite escura da loucura, muitas vezes sob as garras da obsessão, aspira a caridade celeste e, orando, pede um alívio para o seu grande mal. A criatura separada do convívio dos homens, o criminoso, apela para a caridade, só dela pode ter a clemência para o seu grande crime. O pecador, consultando a sua consciência, e arrependido de todo o mal praticado, apela para a caridade de Deus. A própria criança desvalida, faminta, desamparada da sorte, carregando a dureza da sua prova, ainda espera da caridade a diminuição do seu sofrimento. Que virtude, pois, mais agradável a Deus, mais simbólica do seu amor do que a caridade, que é ensinada aos homens pelo Espírito e pelo próprio Cristo. Que virtude mais serena, mais doce e mais certa de uma recompensa eterna do que a caridade. Vós, pois, que me ouvis, e que tendes o sentimento de fé dentro do vosso espírito, e que desejais servir a Deus amando igualmente ao vosso próximo, compreendei, a fé é a virtude que transpõe montanhas, mas a caridade é a virtude que, tirando um homem do lodo do vício, o carrega ao coração de Deus. Meus amigos, continuai a pregação dessa virtude sacrossanta, que aproxima o homem do seu Criador, que o faz esquecer a sua miséria, o seu passado, as suas grandes dores, para se lembrar das dores dos seus irmãos. E quando um desgraçado se lembrar de vós para vos pedir o conforto moral, o amparo de que necessita, não o empurrei jamais para longe de vós. A criatura fraca no mundo, que nunca viveu por si, a criatura que depende eternamente da proteção, do amparo daqueles que compreendem bem estas coisas, não enxoteis jamais porque não sabe andar só. Não é somente a caridade do pão, o vestuário que se deve dar. O amparo moral também sustenta. A certeza do apoio, enfim, a proteção segura que o homem de bem, o homem de caráter pode dar aos seus irmãos menos favorecidos, mais fracos, mais infelizes. Essa espécie de caridade muitas vezes é dura de se fazer, porque custa o sacrifício do orgulho, custa o sacrifício do próprio amor, custa o sacrifício do amor próprio do indivíduo, custa o sacrifício que só a própria criatura pode compreender. Mas é preciso que ela se faça, é preciso que o homem faça para o seu irmão aquilo que Jesus quer, que se faça com a mão direita o bem que se espera receber da esquerda. É preciso dar aqui, para receber além. Sede, pois, meus amigos, cultivadores dessa virtude máxima do Evangelho. Sede caridosos e estendei a vossa caridade, não somente materialmente, mas sobretudo moralmente, poupando os vossos irmãos a sorte que os espera, se vós os abandonardes, poupando-os, talvez, as tristezas de uma vida de provação, poupando-lhes, talvez, o descrédito moral que lhes possa vir pelo vosso abandono. Se vos falta esta face do vosso progresso, coragem. Meus amigos, sede verdadeiros, crentes, sede fervorosos, e confiai que Deus vos abençoará. O meu voto, o meu desejo, está expresso. Todo amor que vos consagro, toda dedicação, todo desejo sincero pelo vosso próprio progresso, pela vossa evolução cada vez mais rápida, cada vez mais segura, cada vez mais luminosa. Paz conceda a Deus a todos os homens. Max. Cristianismo. Amigos e irmãos, quão suave é pensar que o Espírito se pode dirigir a Deus, o Pai Criador, com a confiança de um filho para o seu Pai na terra, e mais ainda, Deus Supremo Senhor e Criador de todas as coisas, ama o seu Filho, como Pai algum na terra pode amar os seus. No cofre do seu sacrossanto amor tem Deus encerrado as grandes bênçãos,
que distribui fartamente sobre todos na terra. Porque havemos de viver nós, longe do seio amantíssimo de Deus, quando é tão fácil amá-lo sobre todas as coisas, e consagrar-lhe essa vida que lhe pertence. Meus amigos, nós somos de Deus e para Deus temos de voltar. Os nossos espíritos, vindo à carne, não vêm em vão. Eles têm a necessidade de cultivar a evolução pela verdade, pelo trabalho, pelo progresso, e esse progresso se faz à custa das vidas sucessivas na Terra, que servem para a aprendizagem da vida. Assim, cada ser que vem a este mundo, traz sua tarefa ao cumprir. Cumprindo-a, cumpre o seu dever, amando a seu próximo e obedecendo à vontade de Deus. Servindo a Deus em espírito e verdade, dele se aproxima. Não vacileis, pois, criaturas filhas de Deus, amando-o sobre todas as coisas. Procurai realizar nas vossas vidas a doutrina belíssima do cristianismo, que é o corolário de todas as coisas. O cristianismo por excelência ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, ensina a ter piedade com as dores alheias, ensina a prática da verdadeira caridade com aqueles mais fracos e ao mesmo tempo, sacia a sede da alma. O cristianismo é, pois, a doutrina excelsa que nos dirige à vida. Sede vós pregadores dessa doutrina, mas sobretudo fazedores dos seus ensinamentos, que o mundo veja na prática da vossa caridade a exposição sincera de tudo que vos vem da alma, porque a caridade praticada ostensivamente, sem o sentimento de amor, que Deus possa haver nas suas criaturas, é nula. A caridade sem a harmonia das almas, não tem valor. Vós, pois, semeai as maravilhas de Deus a mancheias, por todas as vossas relações, sendo possível, fora delas, porque Deus é um só e a bandeira do cristianismo é pregada à humanidade inteira. Se alguém não se encontra sob o seu amparo, é porque recusa esse mesmo amparo. Ela comporta o mundo inteiro, ela comporta a população inteira, que se chama humanidade. Essa bandeira misericordiosa abrange todos os homens, todos os seres. Assim, pois, esse estandarte que foi desfraldado no cimo do Calvário abriga sob a sua guarda todas as criaturas de Deus. E que essa luz bendita seja o farol dos vossos dias. Deus vos ampare. Deus vos proteja. Célia. Situações aflitivas. Amigos, irmãos, paz em nome daquele que é a origem dela. A aflição que reina no seio de algumas famílias espíritas, provoca e atrai irmãos do espaço, que se mortificam procurando uma solução, para aquilo que a criatura humana deveria pensar e resolver. As situações aflitivas que muitas vezes afetam os crentes espíritas, não devem fazê-los perder o controle de si mesmo. Conhecendo a religião espírita, sabendo que a prova é necessária, e que ninguém se pode dela esquivar, em benefício da própria evolução do seu ser, a criatura espírita deve modelar os seus atos por uma norma de proceder, em que tudo se coadune com o princípio da doutrina que professa. Em qualquer situação crítica da vida deve o indivíduo meter a mão na própria consciência, e ver o que é que ela lhe traz para fora. Se há alguma coisa em que a sua responsabilidade possa intervir, no sentido de melhorar a condição de quem quer que seja, é agir de pronto. Se, porém, a consciência responde que o indivíduo não tem responsabilidade no curso dos acontecimentos, pelo contrário tem agido de forma acertada, é compreender que não lhe cabe a culpa dos fatos que se produzem. Falo isto, para consolo de alguma alma aflita que por aqui esteja. Faz a tua parte, meu irmão, ou minha irmã, quem sejas. Faz a tua parte, e não procures fazer, além dela, a parte que toca aos outros. Há um brocado em vossa linguagem, que diz assim: quem muito abarca, pouco aperta, querendo dizer que, o querer abarcar tudo de uma só vez, como se tivesse envergadura física para suportar um peso colossal, é exigir de si próprio esforço inútil, impossível de realizar. A criatura humana vem ao mundo para sofrer. O sofrimento é condição essencial para a perfeição do espírito.
Desde o momento em que o sofrimento penetra na vida do indivíduo, algum fim ele tem, e esse fim só pode ser nobre. Coragem, pois, criaturas espíritas. Fazei a vossa parte onde ela estiver, e aquela que não estiver sob a vossa alçada, prece a Deus, prece, suplicando influências que possam aliviar. Não procureis afastar a prova, porque esta é inevitável, mas preparar ambiente próprio para a aceitação voluntária daquele sofrer. Quando a criatura conhece Espiritismo, recebe conselhos proveitosos, no sentido de aproveitar no seu modo de pensar, pondo-se de forma a ser coerente com a doutrina que professa, formando nela a sua ação, o seu caráter, e não dar ocasião a que inimigos ocultos, que buscam apenas oportunidade para penetrar nessas brechas, consigam o seu intento. Quem assim procede, afastando-se das normas que a caridade cristã aponta, dá prejuízo a si, dá prejuízo aos outros e ainda provoca uma ação de espíritos muitas vezes dolorosa, como temos ocasião de apreciar. Pois, meus amigos, compreendei a essência da doutrina que professamos. Vós, como homens, nós como espíritos devemos ter a nossa crença confiante, essa crença que nos impõe uma cruz. E vamos carregar essa cruz, de forma a dar satisfação ao nosso dever, para que no além, tenhamos o despertar glorioso nesse dia prometido. Tenhamos a consciência plena de que tudo fizemos para chegar até aqueles que são as nossas próprias cruzes. Cristo, o Senhor, abençoa todos os resignados. Cristo, o Senhor, perdoa todos aqueles que a Ele se chegam. Cristo, o Senhor, coloca o homem nesta posição, faze o bem ao teu semelhante, faze o bem que puderes e eu te darei a ti o bem que estiver também nas minhas mãos. E qual é o que não está? Paz conceda a Deus a todos os homens, discernimento na crença espírita. José Dácio. Um pouco de atenção. Amigos e irmãos, o que motiva a vossa reunião, é mais um desdobramento do vosso trabalho. Vós todos que tomastes parte ativa neste ano que findou, e tendes prometido a Deus servi-lo melhor, vede quanto fizestes, vede quanto produzistes, e pedi perdão a Deus se não foi do seu agrado o que vós fizestes. E vós outros, meros assistentes, sócios que talvez não estejais bem a par do movimento desta casa, prestai toda a atenção ao número daqueles que são ativos, que trabalham, que procuram fazer o bem, a caridade, em nome daquele que é o diretor do vosso e dos outros mundos. Atenção, pois, meus amigos, boa vontade e a paz do Senhor convosco esteja. Que assim seja. Max. Justa alegria. Meus amigos e meus irmãos, paz em nome de Jesus. A vez de permitir que ainda uma palavra seja pronunciada em favor desta casa. O esforço foi grande, o trabalho proveitoso, o resultado visível, para vós relativo, para nós imenso. Vós, que vedes sempre o lado exterior das coisas, conheceis apenas o seu movimento material, de forma que, assegurar-vos que o asilo está livre de qualquer compromisso financeiro, enche a vossa alma de satisfação, e um suspiro de alegria parte do vosso peito. É justo. Sabei, porém, que uma razão mais elevada deve motivar a vossa alegria. A cultura espírita que vem sendo lançada nos corações das crianças, está produzindo um fruto que, talvez a vós, passe despercebido, mas que a nós é grato tornar público. Tempo virá em que as crianças, nesta casa educadas, demonstrarão a fé que alimenta os seus corações. Tempo virá em que verdadeiras mulheres espíritas, baseadas no conhecimento da doutrina pregada neste templo de caridade cristã, demonstrarão à sociedade que as suas almas encheram-se de conhecimentos que o coração amorosamente agasalhou, esses mesmos conselhos trazidos por nós outros. Pois bem, meus amigos, os espíritos tomam parte nas vossas dores, tomam parte nas vossas aflições, vos acompanham nas vossas provas, mas também têm ação nas vossas alegrias. São estas coisas tão suaves, que alimentam, que confortam, e nos fazem ver que não trabalhamos em vão.
Crianças, vós que dais motivos a tanto amor, a tanta solicitude, a tanto carinho, mas também a tanta preocupação, vós que ocupais cérebros e encheis corações, nunca esqueçais os princípios de cristianismo que aqui aprendestes. Nunca vos esqueçais que, se reunimos assembleias, se produzem recursos,